Aí entra a questão da governança. Por quê? Porque a questão da governança, ela nada mais é do que o comprometimento ou a participação de todos os agentes sociais para a solução de um problema que seria comum. Olá, esse aqui é mais um episódio do Direito Ambiental na Prática. Canal no YouTube, podcast disponível nos principais agregadores de podcast, para que você possa aprender, para que você possa escutar um pouquinho mais, assistir um pouquinho mais, aprender com diversos nomes do direito ambiental de forma aplicada, de forma prática. Vou conversar hoje com um querido amigo, uma referência em governança urbanística ambiental no estado do Pará, na Amazônia. Hoje doutorando no Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará, uma pessoa com uma vasta experiência no assunto. Mas antes da gente conversar com essa pessoa, um episódio muito especial para mim, eu quero primeiro agradecer e mandar um abraço para os meus amigos, para meus irmãos, meus parceiros, Cláudio Farenzena, Divan Zanchetti, que são cofundadores desse projeto e também capitaneiam esse projeto aqui junto comigo. Hoje não estão aqui gravando, mas mandaram já um abraço aqui para o nosso convidado e para todo mundo, e junto com eles eu quero pedir para você, se você ainda não está inscrito, se você ainda não está inscrita, te inscreve aqui no canal. Se você está ouvindo nos agregadores de podcast, já segue logo, já dá o like, já deixa engatilhado esse podcast para você ficar recebendo as notificações sempre que tiver episódio novo, para você ouvir na sequência os nossos episódios. E também já deixa teu like, deixa teu joinha aqui no YouTube, ativa o sininho aqui no YouTube para que você fique ciente toda vez que tiver vídeo novo aqui no nosso canal. Tranquilo? E claro, compartilhe esse link aí do podcast, esse link desse vídeo para alguém aí que esse conteúdo possa gerar valor. Hoje eu vou conversar com o meu amigo Valber Matos, que é professor junto comigo na Escola Superior da Amazônia. Como eu disse, uma vasta experiência em governança urbanística ambiental. Além de ser um exímio pesquisador na área, é um advogado atuante, com muitos casos práticos, com muita vivência no assunto. Então, diz um oi aí pro pessoal, Valber. Esse cara bonito aí é o Valber, meu querido amigo. Tá gravando comigo aqui 8 da noite. Cara, obrigado pela tua disponibilidade. Eu sei que a tua agenda não é fácil. A gente teve que esperar terminar o semestre lá na faculdade para conseguir gravar isso, né? Então, obrigado, meu amigo, de verdade. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos do Projeto Direito Ambiental na Prática. Um abraço especial aí para você, meu amigo Tiago, pela oportunidade. E obrigado pela responsabilidade. Acho que exagerou um pouquinho aí, mas eu sei que tu é meu amigo. A gente é um humilde labutador diário aí dessa luta ambiental, urbanístico-ambiental. A gente sabe, quem está no dia a dia, sabe que todo dia a gente tem que matar uns 300 leões e guardar mais uns poucos por dia posterior. Principalmente, né? Na área ambiental. Principalmente na área ambiental. Tem que estar botando como a gente fala aqui no norte, né? Colocando o bucho no balcão para ver se o negócio anda, porque senão não anda. É verdade. Pois então, a gente agradece aí a oportunidade de estar aqui para dentro do possível, contribuir com esse projeto, com a nossa experiência, com a nossa vivência, com as nossas pesquisas, que acho que isso daí é um caminho para a gente conseguir superar algumas dificuldades, a gente entender como é que funciona esta temática, entender como funciona os detalhes aí desses desafios que a gente enfrenta. Obrigado. Valber, amigo, aproveitando logo o ensejo para a gente engajar, fala um pouco aí da tua trajetória como advogado, como professor, como pesquisador, como é que tu começaste a atuar nessa área ali urbanística ambiental? Bem, inicialmente a minha primeira formação, eu sou pedagogo, minha primeira formação, depois fui para o direito, me formei logo, já estou com uns 15 anos de formado aí na área da advocacia, sempre prestando assessoria para entidades públicas, tá? Sempre na área consultiva, municípios, mandatos parlamentares, tanto na Assembleia Legislativa, na Câmara, pontualmente para alguns deputados federais, no decorrer dos seus mandatos, sempre ligado a essa pauta, tanto a pauta ambiental como a pauta urbanística. Sobretudo de uns anos para cá, a gente tem centrado mais a nossa atuação na relação urbanístico-ambiental, até porque há uma ausência ainda muito grande de colegas nessa área e, acima de tudo, de
comprometimento nessa área. E eu vou dizer por quê para vocês. Porque, em face de grande parte dos municípios da Amazônia não terem quadros específicos de advogados ou de consultores do seu próprio quadro, então acaba tendo uma rotatividade muito grande, ou seja, cada prefeito que entra um consultor diferente, ou uma pessoa ou um curioso diferente para dar um pitaco, enfim. E assim, vendo esse nicho de mercado, a gente achou por bem se especializar mais especificamente nessa área, até porque é muito carente. E quando a gente se trata aqui da Amazônia, isso é um marco aí na minha trajetória, quando se trata aqui de Amazônia, na Amazônia isso se acentua cada vez mais, porque a distância, os municípios são cada vez mais distantes e a precariedade de alguns municípios é tamanha. Então, eles naturalmente têm que buscar um capital de pessoal especializado mais na capital, em Belém ou grandes centros, né, como é o caso aí também do Farenzenes Anchiette, que tem uma série de clientes também aqui na região. Zanquete, que tem uma série de clientes aqui no norte em decorrência dessa defasagem, dessa ausência de profissionais nessa área. Mas, além disso, apesar dessa trajetória tanto no consultivo e, em alguns casos, para alguns produtores e para alguns empreendedores, também no contencioso, né? Militando aí junto aos nossos tribunais para garantia aí das atividades do empreendedorismo, para garantia das atividades dos empreendedores. Em especial, e até um carinho maior para as cooperativas, né? Cooperativas essas que é uma marca aqui para em alguns municípios, sobretudo cooperativa de produtores, cooperativa de transporte. Quem pensa que não, mas tem muitas questões ambientais e urbanísticas aí que são enfrentadas. Tá? E agora, na minha carreira acadêmica, além disso, além do direito ambiental, urbanístico ambiental, tenho a especialidade em direito tributário e no mestrado de direitos fundamentais na Universidade da Amazônia, com foco no urbanístico ambiental, tratando aí já uma relação de território. A minha pesquisa foi com relação em buscar saber se existe governança interfederativa na região metropolitana de Belém. Meu objeto de estudo aí foi o estudo de caso do sistema de transporte metropolitano, porque é uma temática que acaba sendo o vetor de crescimento econômico, populacional e de expansão da ocupação do território em si, e é um vetor importantíssimo e é o que, de todas as funções públicas de interesse comum, e depois eu quero detalhar mais sobre isso, viu, Tiago? Me lembra de falar sobre isso. De todas as funções públicas de interesse comum, é uma que sente a necessidade proeminente de a gente enfrentar, entendendo que, quando a gente fala de governança interfederativa, a gente está tratando aí de um cenário com diversos atores. Isso me motivou de ir para o doutorado interdisciplinar, quero dizer isso para vocês, num programa interdisciplinar, é o único interdisciplinar da Universidade Federal aqui do norte do país, inclusive do PPGDAN, que é o Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental e Recursos Naturais da Universidade Federal do Pará, no núcleo de meio ambiente, tá? O núcleo de referência mundial, inclusive, um núcleo de expertise do Brasil e do mundo. Aqui na Amazônia a gente está tratando esta mesma temática. Agora, mais centrada na questão das avaliações e da governança. Também faço parte do grupo de pesquisa, que é o GAAGPAN, que é o grupo de acompanhamento grupo de pesquisa e de acompanhamento dos grandes projetos na Amazônia, e aí lá a gente tem uma linha de pesquisa que trata sobre os grandes projetos ambientais e os grandes projetos urbanísticos também, das grandes metrópoles, né, que geram, obviamente, conflitos socioambientais. Além disso, também faço parte do grupo de pesquisa de tutelas ambientais, né? É um grupo também capitaneado pela doutora Socorro Almeida Flores. O primeiro foi capitaneado também pelo professor doutor André Farias, que foi secretário, inclusive, de Desenvolvimento Regional aqui do estado do Pará, professora doutora Socorro Almeida Flores, que também capitaneou o nosso grupo lá de tutelas
tutelas coletivas ambientais, muitos anos foi consultora jurídica da SEMA, do governo do estado, enfim, uma larga experiência, sem mencionar que o nosso secretário de meio ambiente aqui do estado do Pará é secretário professor lá do núcleo, o Dr. Rodolfo Zalu, professor Dr. Rodolfo Zalu. Enfim, a gente está no meio aí de pesquisadores e trilhando esse caminho de excelência para contribuir o máximo possível aí com a sociedade, com os nossos amigos empreendedores que estão todo dia na labuta aí tentando enfrentar essas dificuldades aí que são próprias das suas atividades. É isso, Thiago. Legal. O doutor Rodolfo Zalu, no caso, é secretário adjunto, não é isso? Adjunto. Adjunto ao doutor Mas o Mauro, que é secretário, ele fez o mestrado dele lá no programa também. Excelente, excelente secretário. Em breve, se tudo der certo aí, teremos aqui tanto o Rodolfo quanto o doutor Mauro. Legal. Valber, então, enfim, tivemos um baita cartão de visita aí do Valber, mas tem mais uma coisa. O Valber, por exemplo, é membro fundador do IDAM. Também. Isso, e sobre BDU também, do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Legal, olha só. Então é uma pessoa ali que está extremamente engajada na questão urbanística. Mas vamos lá, vamos começar a nossa conversa aqui. Eu chamo o Valber de Valbérios. Vamos lá, Valbérios. Meu amigo, a gente sabe aí que a questão urbanística, né, ela é uma questão extremamente importante. O Estado de Direito Ambiental, instituído pelo artigo 225 da Constituição, né, ele não se resume ao 225, na verdade nós temos ali um regime jurídico constitucional, né, que vai ali do 225, perpassa pelo próprio artigo 170 da Constituição, 215, 216, quando trata do meio ambiente cultural, institui também um Estado multicultural e pluriétnico, e nós temos no artigo 182 da Constituição ali, né, estabelecimento das questões urbanísticas, né, dentro da Constituição. Então esse é o nosso plano, entender ali que o direito ambiental urbanístico trata assim das questões de meio ambiente ecologicamente equilibrado e trata das questões do meio ambiente urbano, mas entendendo que o meio ambiente urbano é uma coesão de todos os tipos de meio ambiente, onde esse meio ambiente urbano, as cidades em si e tudo aquilo que integra esse conceito de cidade é um local de coexistência de todos os tipos de meio ambiente. E aí eu te faço uma pergunta, tá? Entendendo esse aspecto que o direito fundamental, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto como direito fundamental ali fora do rol do artigo 5º pelo artigo 225 da Constituição, está atrelado às questões urbanísticas, porque as questões urbanísticas são questões ambientais, né? Quais são os principais desafios ambientais, socioambientais da cidade, para a governança da cidade? É bom a gente iniciar, como diria o grande filósofo, pelo começo. Adorei essa tua pergunta, Thiago, porque a gente precisa refletir primeiro, muitas vezes a gente trata de meio ambiente e a pessoa tem aquele pensamento da externalidade, ou seja, a cidade, quando se discute, inclusive os militantes do meio ambiente, quando discutem o meio ambiente, eles esquecem de olhar para o seu próprio umbigo, ou seja, eles esquecem a gente esquece na maioria das vezes de entender que a cidade ele faz parte desse ecossistema, que a cidade faz parte desse ambiente e que no nosso caso, especificamente aqui na Amazônia, a gente nem precisa atravessar o rio, porque o rio já é um meio ambiente a ser natural, a ser respeitado, né, a ser preservado, a ser cuidado e, obviamente, a ser tutelado. Mas eu digo isso porque a gente, às vezes, fica refletindo sobre tudo o seguinte aspecto. Sabe aquele pensamento de que parece que o meio ambiente está distante, o ambiente natural está distante, eu estou aqui na cidade como se uma coisa não dependesse da outra, que o equilíbrio não tivesse relacionado a este diálogo constante. Essa simbiose, né? Essa homeostase. Essa simbiose, isso, perfeito, essa simbiose. E como se eu, preservando a Amazônia, ou preservando qualquer meio ambiente natural, eu estaria já cuidando E mal sabe que o avanço urbanístico ele vai avançar para cima da onde? Do meio ambiente natural. Isso é óbvio. Então, e mesmo assim, a gente precisa entender que dentro do próprio centros urbanos, eles são hoje um dos maiores poluidores ou que tem menos cuidado com o meio ambiente. Ponto.
E quando a gente reflete dessa forma, a gente passa a pensar mais. Por exemplo, a gente passa a pensar em consumo, a gente fala a pensar em consumo consciente, a gente fala a pensar em por quanto tempo mais eu quero garantir que não só o meio ambiente natural ou o meio ambiente urbano, ele seja um ambiente que seja propício para a garantia da nossa própria sobrevivência nesse mundo, nesse país, na própria cidade. Então, quando tu falas de quais são os grandes desafios, a gente tem primeiro o desafio cultural, tá? De entender que a gente vive uma simbiose e que isso não significa dizer que nós vamos ter que reprimir as atividades de um modo geral, porque o problema não está na atividade empreendedora, nunca esteve na atividade empreendedora. O problema está na figura do ser humano, porque o ser humano se adapta. Quer ver um exemplo? Antigamente, há tempos atrás, qual era o que tem sido sempre o maior vilão da camada de ozônio, por exemplo? A emissão de gases poluentes, efeito estufa e tudo mais, aquecimento global. Isso já está tendo solução, o próprio ser humano já foi atrás da solução através do quê? Carros elétricos, carros movidos a hidrogênio, ou seja, buscou-se alternativa. Então, buscou-se alternativa por causa de uma necessidade. Hoje a gente tem energia solar em diversas residências, enfim. Então, o próprio empreendedor, ele busca mecanismos e condições e alternativas para gerar um desenvolvimento econômico. Só que, qual é o problema da cultura da pessoa, do ser humano? É a gente conseguir a possibilidade de abrir as nossas mentes e entender que nós temos uma alternativa. E essa alternativa, ela se reflete nos nossos filhos e netos. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma coleta seletiva dentro de casa, quando a gente busca alternativas de compostagem dos nossos resíduos orgânicos, isso tudo, tu está, de certa forma, criando uma alternativa de sustento ou de desenvolvimento ou de empreendedorismo para uma outra camada da sociedade. Não é à toa que hoje a gente tem uma série de, por exemplo, não catadores, mas cooperativas de coleta de resíduos recicláveis. 2, já existe todo o mercado relacionado à economia verde dentro das próprias cidades. Existe já um mercado específico de compostagem. Eu vi uma reportagem de São Paulo, infelizmente a gente não tem aqui em Belém, mas achei super interessante, que ele criou um negócio que era de coleta, ele disponibilizava o recipiente para a família, e a família fazia só a coleta daqueles resíduos orgânicos. E ele o empreendedor fornecia um recipiente para coleta dos resíduos orgânicos, era. Na casa da pessoa. Aí ele agendava e fazia a busca disso. Isso daqui ele já tinha um processo de compostagem na empresa dele, daí ele gerava lá os adubos orgânicos e comercializava esses adubos orgânicos e ganhava dinheiro com isso. Então, assim, o empreendedor, através da economia verde, gerou um mecanismo de utilizar algo que seria descartado, que acumularia, que seria um problema social, como está acontecendo na nossa região metropolitana de Belém. Só que, infelizmente, isso é a iniciativa de um segmento social. Aí entra a questão da governança. Por quê? Porque a questão da governança, ela nada mais é do que o comprometimento ou a participação de todos os agentes sociais para a solução de um problema que seria comum, ou de uma política comum, como é o caso da política ambiental, como é o caso das políticas relacionadas à política ambiental, que aí a gente fala de quê? A gente fala de uso e ocupação do solo, a gente fala de saneamento, a gente fala de resíduos sólidos, a gente fala de uma série de outras políticas que afetam diretamente o meio urbano e que, se não tiver um pacto social e se não tiver uma participação efetiva através da governança, a gente não consegue enfrentar esses desafios. Por isso que é importante, acima de tudo, a gente ter essa conscientização e essa corresponsabilização de todos, inclusive da sociedade, de um modo geral, dos empreendedores e da iniciativa pública. E eu quero dizer uma coisa para vocês,
com maior tranquilidade do mundo. O problema dessas soluções não estão nem no setor privado do empreendedor, nem da sociedade, tá? De um modo geral, a sociedade civil. O que a gente consegue identificar, e aí foi conseguir identificar na pesquisa do mestrado, em que o maior entrave está no próprio poder público. Legal. Então, o maior entrave está no poder público. Então, essa é uma perspectiva muito importante, né? Às vezes a gente percebe ali que há um engessamento na questão das políticas públicas, implementação de políticas públicas. A gente percebe ali que, então, assim, que não é uma questão antagônica, né? O empreendedor não é o problema nas questões ambientais, muito pelo contrário, né? Tá ali no empreendedorismo a solução, Então, assim, dentro dessa perspectiva, a gente vê que havendo políticas públicas, incentivos, o empreendedorismo, seja ele qual for, né, seja de novas atividades que vão surgindo a partir dessas demandas, como trouxe essa perspectiva, ou até mesmo em nichos de mercado que são sedimentados, como nicho de transporte, né, nicho de próprio comércio, ele vai se adaptando, porque o empreendedor, a partir do momento que ele vê ali que tem retorno, e o retorno dessas externalidades, quando elas são positivas, além do lucro, que é óbvio, e com maior tranquilidade a gente fala disso, porque é justo, mas há outros impactos positivos oriundos da atividade dele, é claro que ele vai se sentir motivado a cada vez mais implementar as internalizações de externalidades negativas, né? Ali do princípio do poluidor-pagador, ou seja, implementar a mitigação dos impactos negativos, ou até mesmo a eliminação dos impactos negativos, quando possível, da atividade dele, seja da mais simples à mais complexa. Mas como tu fala, né? Seja qualquer atividade, ela impacta o meio urbano, né? Você vai ter uma atividade desenvolvida no meio de um contexto florestal, mas as pessoas que ali trabalham, os carros que vão ser utilizados, o maquinário vai ser instalado na cidade, né? Então há todo o impacto, o novo empreendimento que chega e tudo mais, tanto é que o Estatuto da Cidade prevê o estudo de impacto de vizinhança. Mas voltando para o ponto ali, né? Tu falaste que o entrave está no poder público. E aí eu te pergunto, esse entrave, ele está no momento da formulação das políticas públicas, seja no poder executivo ou no legislativo, ou existem políticas públicas e ela está com um problema de implementação? Existe um problema de implementação, porque por mais que a gente esteja diante das questões do município, ele não trabalha sozinho nisso. Então, como é que a gente tem ali? A gente tem políticas públicas em âmbito nacional, políticas públicas e dentro dos estados da federação, políticas públicas municipais, se tu puderes falar, que tu tenhas conhecimento, e como é que está essa interconexão entre esses entes federativos? Porque de plano eu sei, né, que para que haja implementação de política urbana, no município não pode agir sozinho, né? Não tem como agir sozinho, ele não pode ficar isolado. Ele é o protagonista, mas não pode ficar isolado. E como é que está essa conversa, como é que está essa autonomia dentro das tuas perspectivas, dentro da tua atuação hoje na prática? Olha, importantíssima essa pergunta, porque obviamente que o município ele tem as competências dentro do seu interesse local, né? A política, não só a política, as políticas públicas de um modo geral, elas acabam se compartimentalizando conforme as suas competências por entes federativos, tá? Na grande maioria das vezes a União ela estabelece, ela trata sobre as diretrizes gerais da política, né? E em alguns casos tem as competências em que, no caso da política ambiental, em que tenha os impactos maiores, né? De maiores proporções. No caso dos estados, ele também tem as suas competências pautadas ali, não só também pela política nacional, e tem as competências municipais. E cada uma delas vem cumprindo com o seu papel. Só que qual é o grande problema disso? O grande problema são dois. O primeiro problema é que, às vezes, a agenda da política pública ela não é a mesma agenda da política partidária. Esse é um grande entrave, em que a política pública ela necessita de uma continuidade de ações e de implementações técnicas de decisão que eles não coincidem com a pauta da política partidária. Ou seja, apesar da política
nacional do meio ambiente, a política nacional de saneamento, a política nacional de mobilidade urbana, a política nacional de águas, a política, seja ela qual for, ela tem que seguir um rito, ela tem que seguir um ritmo, né? E acontece que a política partidária, com essa mudança, alternância no poder, ela acaba pautando conforme os interesses eleitorais de cada um desses agentes. O que é que isso tem a ver? É que, às vezes, o que é mais benéfico eleitoralmente é impresso um ritmo maior e outras ficam engavetadas. Isso acontece do quê? Isso acontece para políticas, por exemplo, como empreendimentos como um BRT da vida, ou a própria mobilidade de um modo geral, leva às vezes 30, 20, 10 anos para serem implementadas. Quantas obras paradas a gente não tem no Brasil inteiro? Porque entrou um determinado grupo político, estabeleceu no início uma política de mobilidade urbana e depois entrou outro grupo, achou que se concluir aquilo vai dar mais ênfase para o que o cara fez e acaba optando deixar a sua marca e aí sucessivamente. Acaba sendo uma eleição de prioridades que não segue um rito principal que deveria ser o bem comum. Bem, só que existe alguns casos em que é mais complexo isso. Quais são os casos mais complexos? São aqueles casos daquelas funções públicas de interesse comum previstos na Constituição. O que são funções públicas de interesse comum? Em que, na grande maioria, e eu levo em consideração principalmente as cidades, as capitais, as médias cidades e as cidades de grande porte que não são capitais, geralmente se tornam polos de região. E esses polos regionais, eles acabam criando uma dependência ou uma correlação de dependência entre outras cidades satélites que estão aqui próximo, que venha compor esse conglomerado urbano, seja uma aglomeração urbana ou seja uma região metropolitana. Então, o que é essa função pública de interesse comum? São funções públicas que acabam refletindo em todos esses participantes. Exemplo, quando tu fala da região metropolitana de São Paulo, por exemplo, tu achas que o transporte público não impacta toda a região metropolitana? Quando tu fala da região metropolitana de Florianópolis, da grande Florianópolis, quando tu fala de abastecimento de água, política de saneamento, tu não está impactando toda aquela região. Por quê? Porque toda a região vai ser abastecida. Resíduos sólidos da mesma forma, porque tu não vai conseguir tirar só resíduo sólido, por exemplo, de Curitiba, e tu vai levar para onde o resíduo sólido de Curitiba? Tu vai tratar onde o resíduo sólido de Curitiba? Tu vai levar para outro, se não for em Curitiba, porque a ocupação do espaço urbano já tomou conta de todo o município e não tem espaço para fazer tratamento, ou para sua destinação, ele vai para um outro município e aí sucessivamente. Então acaba sendo um problema urbano, uma função pública de interesse comum. Então é uma política que deve ser tratada de forma entre todos os entes federativos. Aí é que entra o papel da governança interfederativa, que é necessário que nessas políticas públicas específicas em que precisa ter o comprometimento de todos os poderes políticos das municipalidades, mais o governo do estado e, quiçá, o governo federal, eles têm que sentar numa mesma mesa para poder enfrentar esse problema e não ficar um empurrando por uma municipalidade para outra, que é o que a gente acaba encontrando. Geralmente, quem assume o maior prejuízo é a capital, porque tem um maior quantitativo de pessoas, tem um maior quantitativo de recursos, mas não é só uma responsabilidade dela, é uma responsabilidade conjunta de todos, porque afeta a todos. Isso não acontece só no meio ambiente, acontece na saúde também. Então a governança vai para além de uma questão ambiental e urbanística, ela vai para um futuro maior de entender que as políticas públicas, de um modo geral, elas têm que ser tratadas no âmbito coletivo. Quer ver um exemplo? Existem cirurgias de média e alta complexidade que tu não consegue fazer ou manter elas numa cidade pequena, ou na própria cidade média que é vizinha de uma capital. Quantas vezes a gente não está andando nas ruas das nossas cidades, a gente vê aí ônibus com aquela sigla TFD, tratamento fora de domicílio, da cidade tal, da cidade Y, da cidade Z. Tem alguns estados que eles já criaram o que eles chamam de consórcios intermunicipais de saúde,
que é também a lei dos consórcios facilitou isso, para esse enfrentamento de alguns problemas comuns. Mas aí, com o Estatuto da Metrópole e depois com a própria Constituição, ela já vem fundamentando para que isso seja tratado de forma interfederativa. E a governança, ela tem esse papel de tentar buscar, através de não só uma conversa, mas através de instrumentos de planejamento, de gestão e de acompanhamento e monitoramento, que essas políticas sejam efetivamente implementadas para todos que estão sendo atingidos, para que não sobrecarregue só o ente federativo, para que tu não sobrecarregue só a capital, para que tu não sobrecarregue só um município pequeno, que às vezes não tem condições de dar conta do problema. Legal, meu amigo. E assim, a gente também aqui tem um público que está iniciando na carreira ambiental, né? Que saiu da faculdade, então está fazendo essa transição diária. E também para muitos advogados ambientais, e eu, por exemplo, eu no caso, né? Que fui conhecer a governança interfederativa conversando contigo, né? Então, assim, e na verdade é uma junção de dois na verdade, ampliação do conceito de governança, né? Uma subespécie do conceito de governança. Então, assim, para contextualizar a gente possa entender um pouco dessa tua inteligência, do que traz para a gente, poderias conceitar para a gente o que é governança, né? O que é governança? A governança, ela tem um conceito específico, né? E o que seria, conceitualmente, tu explicaste para a gente de uma forma ampla e prática, que é o nosso objetivo, mas de uma forma mais conceitual, até mesmo teórica, nessa perspectiva pontual, o que seria a governança interfederativa, de um aspecto mais teórico mesmo. Tá, são os entes federativos fazendo isso, aquilo. Claro, começando com o conceito de governança, porque tá tudo bem, nem todo mundo conhece o conceito de governança. Tá. Primeiro, o conceito de governança, ele é um conceito que tem, na verdade, ele tem diversas conceituações dependendo da forma que tu vais abordar, tá? Deixa eu só fazer um histórico. Onde surgiu a história da governança, tá? O conceito de governança, ele surge com Beard, tá? Sob que perspectiva? Lá por volta da década de 70, na década de 60, o Banco Interamericano de Desenvolvimento tinha uma política de incentivar todos os países emergentes de virem a fazer financiamentos para poder gerar o capital. Tá? E aí, ele começou a emprestar capital para uma série de países do terceiro mundo, uma série de países emergentes. Tinha dinheiro sobrando e tal, começou a enviar. E até tem um fator político aí, referente ao fortalecimento das democracias, aquele vai discurso, fortalecimento das democracias. Então, que nesse bojo nós vivemos o milagre da ditadura militar, que era aquele milagre brasileiro, muito soberbo, só que logo em seguida, no final, veio a crise do petróleo. E com a crise do petróleo, nós tivemos aí um fechamento desses recursos. E com a redução desses recursos, o que é que o BID passou a analisar? Ele começou... Albert, só para a gente fazer o esclarecimento aqui também, né, para entender direitinho, né, o milagre da ditadura militar, no caso, estás falando do desenvolvimento ali que ocorreu... perdão, desculpa. É o milagre econômico, a etapa do milagre econômico, tá? É uma etapa do milagre econômico, ou seja, aquela etapa de desenvolvimentista que nós tivemos na década de 70 aqui no nosso país. Ou seja, para nós do direito ambiental, foi quando houve a apropriação da Amazônia daquele velho lema militar do terras sem homens para homens sem terras, e enfim, foi esse período de pujança, integrar para não entregar, enfim, aquela pujança econômica, industrial, indústria do automobilismo, isso tudo foi gerado, a própria hidrelétrica de Tucuruí, enfim, isso tudo foi gerado financiamento externo. Esse financiamento externo veio do BIRD. Tem que tomar cuidado, né? Nesse mundo de polarização, a gente tem que tomar cuidado com as palavras, verdade. Exatamente. Obrigado. E aí, a partir daí, a partir da década de 80, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, ele começou a se preocupar com a efetivação do recurso que, obviamente, foi implementado. Então, ele já não esperava mais entregar o recurso e esperar que eles fossem pagos. Agora, ele queria ver a efetivação do que realmente foi feito. Então, começou a exigir
para os organismos públicos, né, uma política de cuidado com esse recurso. Ou seja, com o que a gente conhece hoje de compliance, mas era exigido de que aquele recurso realmente fosse implementado, que realmente tivesse uma efetividade para a sociedade, que o recurso fosse realmente feito. Esse foi o início dessa discussão. Tá? E daí começou-se a implementar o que nós chamamos de governança na administração pública, que o que é nada mais do que tornar efetivo a aplicação do recurso numa determinada política pública. Ponto. Isso vem se ampliando, essa discussão da governança na política pública, com a necessidade, e aí tem alguns os movimentos e teóricos marxistas começaram a tratar sobre o assunto, entendendo que havia necessidade, do aspecto democrático, da participação de todos os agentes. Porque como é que tu vai falar de efetividade se o principal objetivo é atender a sociedade, se a sociedade não teria voz dentro desse planejamento? E aí a governança ele acaba sendo, sob essa perspectiva mais da teoria crítica, entendendo que é um modelo de gestão em que todos os agentes da sociedade participam das etapas de planejamento, monitoramento e execução, em que estão todos os setores, o setor econômico, o setor governamental e a sociedade civil. Isso seria a teoria da governança. Onde a gente chega o conceito de governança? Onde é que chega a governança interfederativa? É quando, devido à necessidade de uma política que atinge vários entes da federação, não só atinge efetivamente como para as suas competências, é necessário a gente ter uma governança interfederativa, ou seja, a participação do planejamento, da execução e do monitoramento de todos os entes federativos, da sociedade civil e do setor privado, o empreendedor, para que ela seja efetivada. Sob que sentido? Buscando aquilo que a própria Constituição Federal já coloca como um dos princípios da administração pública, que é o quê? Que é a efetividade e a eficiência. Tá? Para que o recurso não seja... E aí, quando a gente fala da efetividade e da eficiência, a gente também traz alguns conceitos que o próprio direito ambiental vem trabalhando, que é o conceito da sustentabilidade. Então, a gente não consegue ter sustentabilidade se a gente não tiver uma participação de todos os setores. Por quê? Porque a iniciativa privada precisa produzir, a iniciativa privada não está ali de graça, ela vai precisar oferir seu lucro. Mas isso também não vai ser de qualquer jeito. Da mesma forma, a população precisa ser atendida, a sociedade precisa ser atendida. E, de outra forma, também o poder público precisa ter a sua função. E essa compartilhamento de responsabilidades entre todos os entes federativos e os setores da sociedade é a governança interfederativa. Excelente, meu amigo. E assim, né, a gente precisa observar essa governança interfederativa que tu trazes, que mais uma vez usando, né, o conceito de simbiose, que é uma simbiose, né, dentro da formulação e da execução de políticas públicas em diversos aspectos, não só de ter uma política pública coesa, mas algo que eu repito muito aqui, essa coesão e essa aplicação de uma forma exata, previsível, factível em aspectos, né, como tu fala da sustentabilidade, em aspectos sociais, econômicos e ambientais, que é o tripé da sustentabilidade, garante segurança jurídica. E segurança jurídica para quem? Para todos os setores, mas principalmente para o setor que arrima arrima o desenvolvimento e arrima a nossa vida, a nossa possibilidade de oferir alimento, de viver o dia a dia, que é o setor produtivo, que não é o governo, não é o Estado, né? Não é exatamente o terceiro setor ali, incluindo as ONGs, mas é o setor produtivo que nos permite, é o que gera emprego, que gera renda, é o que gera recolhimento, né? Recolhimento para o Estado, para que o Estado possa reaplicar ali aquilo que foi oferido através da tributação. Então, assim, essa
essa governança interfederativa, ela nos garante, né, segurança jurídica dentro do conceito urbanístico, mas como eu disse lá no início, né, o conceito urbanístico ele não é só a cidade em si, né, conceituada e pensada unicamente como se fosse meio ambiente artificial. Hoje a gente tem que pensar a cidade num local de coexistência, onde se coexiste todos os tipos de meio ambiente, como eu falei lá no início, e para que esse meio ambiente possa coexistir em harmonia, eu preciso de políticas públicas intersetoriais, interfederativas, né, dentro dessa gestão muito bem concatenada, em nome de segurança jurídica. Senão a gente vai ter problema ambiental em cima de problema ambiental, porque vai ter uma empresa e ela vai ter um problema com resíduo sólido, ela está impactando o transporte, então assim, tudo vai ser um problema, porque tudo impacta todos os tipos de meio ambiente, quando a gente vai falar numa cidade, nas cidades da Amazônia, que crescem no contexto florestal. Então a floresta e cidade são elementos praticamente únicos aqui na Amazônia. Então sempre eu vou ter problema, então eu vou acabar sendo um local de risco para diversos empreendimentos. Eu não posso ser, eu tenho que ser um local atrativo. E que seja atrativo desenvolver aqui e manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, oferecendo ali a bioeconomia, como é algo que aqui no estado do Pará tem acontecido, o pagamento de serviços ambientais para determinados momentos ali a manutenção da floresta em pé, quando é possível, as compensações. Então são perspectivas muito importantes, aliados, porque a gente, assim, né, é esse contexto que o Valber fala muito pra gente ali, não é cidade aqui, floresta aqui, é tudo misturado, e não só na Amazônia, no mundo inteiro, mas na Amazônia isso é muito evidente, né, você sai de casa, você dá de cara ali com o contexto florestal, né, no meio de Belém. Então assim, a gente tá aqui, eu aqui de onde eu gravo, se eu olhar da janela aqui do prédio, o riozão tá passando aqui, eu olho para uma ilha, né? Então, tranquilamente. Ali onde o Valber mora, né? Eu acho que tá na tua casa, né, Valber? Né? Onde o Valber mora ali, pertíssimo de uma área extremamente preservada ali, contexto florestal, que é de propriedade das Forças Armadas. Então, são perspectivas muito importantes que precisam, entre todos os diversos atores e agentes desse contexto, ter uma conversa. E também pensando que a cidade é um ser impessoal e um ser que vai crescer. Não tem jeito. Vai crescer. E eu preciso prever esse crescimento, eu preciso ter um elemento bem específico, zoneamentos, entender o plano diretor e tudo mais. E por que eu estou falando isso, Valber? Não para tirar o foco de ti, mas para a gente já entrar em outros pontos. Eu queria trabalhar contigo 3 tópicos, né? Tu já até trabalhaste um pouco de forma mais ampla. Na verdade, 4, né? Eu queria trabalhar contigo resíduo sólido, queria trabalhar contigo aqui habitação, saneamento, e no fim eu quero falar contigo sobre a questão do transporte, porque é muito interessante ver um advogado militante da área de direito urbanístico ser advogado do sindicato, o Valber é advogado do sindicato dos rodoviários, né? Então assim, o sindicato dos rodoviários, mas não é advogado trabalhista lá, não, como ele falou, eles enfrentam muito as questões urbanísticas, então eles são agentes ativos da formulação das políticas urbanísticas, principalmente ao que tange transportes. Então são impactados diretos, são agentes diretos, atores diretos que precisam ser ouvidos. Então o Valber atua nessa perspectiva, então eu vou deixar por último ali, porque é a cereja do bolo, é muito interessante ali trazer esse ponto, porque logo depois vem a pergunta clássica, que são as oportunidades, e tem uma oportunidade que às vezes as pessoas não estão vendo, né? Não estão vendo. Então, meu amigo Valber, vamos lá. Já formulando a pergunta, muito obrigado pela conceituação, assim, de como se dá a governança interfederativa. Mas vamos trazer esse ponto aqui. A governança interfederativa, dentro dessa conjuntura, como eu posso estabelecer, e não precisa adentrar na questão da política de resíduos sólidos e tudo mais, mas como se daria, por exemplo, uma política pública interfederativa na gestão de resíduos sólidos, por exemplo? Tiago, eu vou responder essa tua pergunta, mas se tu me permite, eu preciso fazer um comentário que tu tocaste Claro. Eu não quis te interromper porque tava maravilhosa a tua fala e esse papo tá tão gostoso. Tu falaste sobre alguns instrumentos ambientais da bioeconomia, né? Compensações e tudo mais. Eu sou daqueles que advogo, que defendo, tá? Que eu acho que esses instrumentos têm que ser aplicados no meio urbano. Tá? Aplicados no seguinte sentido. Eu acho que a gente tem que incentivar que aquelas medidas ambientais sejam também... tu vai me falar, mas tem instrumentos urbanos que facilitam
essa preservação, por exemplo, a extrafiscalidade do IPTU verde, como algumas cidades têm, ou seja, quanto mais preservação, tu tem desconto no IPTU e coisa e tal. Eu acho que isso é muito O pontual. ICMS ecológico O também, né? ICMS ecológico também, eu acho que isso é muito pontual. Como é que eu não vou valorizar uma pessoa que tem, por exemplo, como tem um caso, aqui em Belém especificamente, num distrito nosso aqui de Coraci, tem uma empresa que tem para mais de acho que ela deve ter lá uns 5 hectares, tá? Que no início inicialmente aquilo ali era um porto, era um entreposto comercial, depois ficou parado lá e a mata tomou conta. Ou seja, os 5 hectares todinhos estão cheios de mata. Enfim, não é mata nativa, mas é uma cobertura vegetal. Tá? Por que o cara que está ali parado não deu uma destinação econômica para aquilo? Mas por que ele não pode ser remunerado ou foi dado benefícios para ele, ou algum tipo de compensação, pelo fato dele preservar aquele ambiente verde no meio de um centro urbano? Esse é um questionamento que eu faço. Tá? Não somente pelo IPTU verde. Por que aquela área ali, por exemplo, não poderia ser uma área para estar prevista, por exemplo, num cadastro ambiental rural, por exemplo? Porque é rural? Mas por que a gente não pode mitigar isso? Então, são algumas provocações que eu faço para gente que está no dia a dia, na prática do direito, e nós temos contato com o legislativo, enfim, que são alternativas que nós temos para entender que o meio urbano ele não é apartado, como tu acabaste de falar, do meio ambiente natural. Nós somos meio ambiente natural, porque a gente está em cima do recurso natural terra, solo. Estamos sem a nossa cobertura vegetal, tá? Foi permeabilizado, foi construído prédio, foi construído imóvel, mas dentro desses imóveis tem imóveis que preservam áreas, tem imóveis que fazem áreas permeáveis, enfim, essas iniciativas têm que ser incentivadas, têm que ser valorizadas e têm que ser vistas de uma forma ampla. E o que é mais importante, debaixo do solo, em que é um recurso natural, nós temos lençóis freáticos, nós temos rios, nós temos as nossas chuvas, nós temos a evaporação que gera o que nós chamamos de rios voadores, que se deslocam de áreas para outras áreas, fornecendo chuva para outros locais. Nós temos o nosso manancial de água potável, que é impactado diretamente quando uma cidade não cuida necessariamente, por exemplo, do seu resíduo sólido. Tu pode simplesmente poluir com chorume toda e qualquer iniciativa da cidade vizinha. Vamos supor que o empreendedor tem uma indústria de refrigerante. Qual a matéria-prima básica da indústria de refrigerante? Água, recurso hídrico. E na cidade ao lado, tem uma destinação inapropriada, um tratamento inapropriado de resíduo sólido. Qual é o risco? Já entrando já na questão dos resíduos sólidos, então já engatando ali. Já tem, mas é isso que é o papel, já estou entrando no resíduo sólido. Tu já imaginou o problema que isso vai ter? Aí o município A vai dizer, não, mas no meu plano diretor urbano, essa área foi destinada para esse tipo de atividade. Beleza, sim, e o teu vizinho lá? Tu vive separado dele? Quer dizer que quando poluir, tu vai poder tirar a tua cidade daqui e botar num outro local? Isso não existe. A gente tem que ter uma visão menos da parte e olhar um pouco mais o todo. Verificar que qualquer ação que nós venhamos a fazer, isso vai refletir nas nossas próprias atividades econômicas. Nas próprias atividades econômicas desempenhadas. E aí eu entro com resíduo sólido, com base na tua pergunta. Governança hoje é tão importante porque a gente consegue resolver na mesa, e aí é uma questão de maturidade social, política, econômica, resolver na mesa quais são os limites, ou quais são as responsabilidades, ou quais são as oportunidades a partir daquele problema, do que deixar a gente levar isso para o judiciário. Porque se o poder público não consegue ter uma solução, não é o empreendedor
ou a sociedade civil chegar e dizer, não, minha responsabilidade é produzir, toma aqui serviço público, tu tem que dar o jeito nisso. Como também não é o poder público dizer, não, meu papel aqui é fiscalizar, se tu está fazendo errado, eu tenho que ir lá e te multar. Ei, a gente tem que quebrar essa relação. Essa é uma relação extremamente nociva, tanto para o poder público quanto para o empreendedor. Porque o empreendedor fica acochado, fica com medo de tomar uma iniciativa, de empreender em decorrência disso. E eu trato o resíduo sólido como uma necessidade, porque dentro daqueles resíduos que estão indo para determinados aterros e não tendo tratamento apropriado e poluindo e reduzindo a nossa margem de utilização de recursos naturais, a nossa taxa de utilização de recursos naturais, porque não pense, resíduo sólido só tende a aumentar, porque o consumo só aumenta, a população só faz aumentar e não tem outra perspectiva. Lembra da teoria de Malthus com a alimentação, em que a alimentação tinha crescimento aritmético e a população tinha geométrico? É a relação dos resíduos com a natureza. A natureza não tem crescimento, o crescimento é aritmético, ela se recompõe com séculos. O resíduo, ele cresce geometricamente. E se mantém por séculos. E se mantém por séculos, o que é pior. Impedimento de crescimento. Vai chegar um momento em que o empreendedor não vai ter a matéria-prima básica para poder empreender. Simplesmente. Ou me diz qual é a atividade, quase todas as atividades econômicas, salvo serviços, precisa de água. Até o de serviço precisa de água, porque tu vai oferecer para alguém água. E o que afeta diretamente o resíduo sólido? Lençol freático, os rios, sem falar em território. Sem falar que a gente está jogando dinheiro fora, porque não está tendo condições de tratar devidamente os nossos resíduos. Em que sentido? Olha, saco plástico é reciclável, papel é reciclável, lata é reciclável, alimento ele pode ser feito com compostagem. Então, por que não fazer uma aliança interfederativa para buscar uma solução adequada para todos? É tudo negócio que está indo por ralo. Só um está ganhando dinheiro. Que é o dono, são dois, na verdade. O que transporta o resíduo e o que faz de conta que cuida. Dois. Porque aterro sanitário ainda não é uma realidade, né? Que a gente ainda tem lixões que tem uma placa aterro sanitário na frente, na prática. Né? É isso que eu ia te dizer. Então quer dizer que de vários atores, dois setores de um segmento, na verdade, dois setores de um segmento é que estão lucrando. Que é o cara que transporta e o cara que acumula, que recebe por tonelada. Entendeu? E a indústria de papel, que pode estar se valendo desse papel. E a indústria de lata, que pode estar se valendo desse papel. E o cara que trabalha com terceirização de mão de obra, para trabalhar com... E as cooperativas, onde é que estão? Entendeu? E o setor agro, que pode estar utilizando... Enfim, tem uma série de redes que podem estar sendo oxigenadas economicamente. Quer ver um outro exemplo? Informática. Quantas quinquilharias de informática que tu tem na tua casa que tu vê que pode ser reaproveitado? Basta ter alguém que tenha a iniciativa de empreender nesse sentido. Só que para isso tu precisa ter um ambiente. E esse ambiente só se dá com diálogo, com construção interfederativa, com governança, com a participação de vários atores. Atores do quê? Da iniciativa privada, da sociedade civil que tem um problema a resolver, da iniciativa privada que quer cada vez mais oportunidades para gerar emprego, lucro, empreender, e para o poder público, porque chega uma hora que o prefeito vai olhar para o governador e vai dizer assim, tá, e aí, o que a gente vai fazer com esse resíduo? É empurrar com a barriga, esperar mudar o mandato para empurrar esse problema para o outro. É isso que está acontecendo. Se a gente não colocar na mesa todo mundo para tratar sobre o assunto, para tratar sobre o assunto e buscar uma solução que seja bom para todos, e é isso que é importante a governança interfederativa, é esse diálogo conjunto, esse é o caminho da sustentabilidade. Pelo menos é um dos caminhos para a sustentabilidade.
Eu acho que eu consegui responder um pouquinho da tua pergunta. A gente já vai entrar em saneamento, mas eu também queria lembrar, que aproveitar para não esquecer esse gancho, né, que tu falar já 2 vezes, né, sobre a questão ali da política pública e da política partidária, fazendo essa diferença que é muito importante, né? E assim, certa vez eu tentei no YouTube esse vídeo, que é do Cidades e Soluções, com o André Trigueiro, né? E é antigo já esse vídeo, e ele fala de um processo de modernização e ocupação de uma área de Berlim, que fazia parte de Berlim Oriental, né? Ali, então, antes da quebra do Muro de Berlim, né? E ali, claro, tem toda a questão cultural, que falaste muito bem ali, né? Das pessoas daquele local ali terem a resistência, né? De ter uma outra perspectiva ali, urbanística e tudo mais. Mas também da questão da política partidária. Um pesquisador, ali agora eu não lembro exatamente a universidade, falando ali, um pesquisador alemão, ele falou assim, olha, isso na Alemanha, tá? Na Alemanha. Ele trouxe essa perspectiva na Alemanha. Ele falou assim, o problema da questão das políticas urbanas, e como toda política ambiental, né, não só urbana, mas ele fala, o problema das políticas urbanas é que elas são políticas públicas que devem ser planejadas para 10, 20, 30, 40, 50 anos. Só que aqueles que as formulam e as executam pensam em 4, 8 anos. Né? Não sei exatamente se ele fala 4 ou 8 anos, mas ele dá um tempo, né? Fala do tempo do mandato. Ali do gestor, do legislador, né? Lá que a gente tem um sistema parlamentarista. Então, assim, daquele ali que está na gestão, daquele ali que está formulando as normas. Então, assim, justamente esse ponto, você está falando lá na Alemanha, né? Já tem esse problema, imagina aqui. Então ele já traz assim, imagina na Amazônia, fazendo um recorte ainda maior. Então, assim, essa questão aí de quebrar esse paradigma que política urbana não dá para ser pensada em 4 anos, em 8 anos, isso não é nada. Porque o BRT aqui em Belém já tem o quê? Quanto tempo, Valber? Eu acho que eu ainda estava no colégio. Ixi, já tá por aí, tá uns 12 anos. Não, o BRT, pelo menos, olha, o BRT... Mais de uma década também. Não, o BRT foi pensado há 30 anos atrás. A JICA fez o primeiro estudo em 92. 92, a JICA. A JICA, a BRT de Belém, a JICA é o investidor japonês que financiou aqui o projeto, né, no caso. Mas isso não é privilégio daqui, tá? Fique bem claro. Se diversas capitais, o pessoal que está escutando aí, pode jogar, vai para o YouTube esse daqui, né? Então pode botar aí no Google. No comentário, olha, o meu projeto aqui de mobilidade também já está há 20 anos. Olha, aquele sistema de abastecimento de água está há 30 anos e nunca sai. Tá aí, quer ver um exemplo? Muito claro, para não centrar só aqui, a transposição do Rio São Francisco. Que é coisa mais óbvia que isso. Não estou dizendo aqui que fulano é melhor, ciclano é pior, porque já foi inaugurado por acho que uns 4 presidentes. Todo mundo inaugura um pedacinho. Então, se tivesse interesse de cumprir a política, tu acha que já não tinha sido resolvido? Já. Mas existem outros interesses político-partidários por trás, e econômicos também, obviamente, que não permitem. Lembrando que o setor público também é um agente econômico, não vamos esquecer disso. Sim, com toda certeza. Precisa lucrar também, né? Lógico. Então, e isso é muito buscado. E, enfim, o lucro é legítimo, né? O lucro é legítimo, mas a gente precisa ver resultado em relação a isso. Então, quando o Estado está lucrando mais do que o setor produtivo, tem algo errado, por sinal. Né? Algo bem errado. Mas, assim, então vamos já andar aqui, já que tu falou ali de BRT, transposição, e a gente está falando de resíduo sólido, vamos engatar aqui. E saneamento, Valber? Faz uns comentários nossos sobre governança interfederativa urbana versando sobre saneamento. Olha... Por exemplo, só um instante. Recentemente não, né? Porque, enfim, como tudo com a pandemia, depois da pandemia, 2 anos pra gente ali, parece que passou voando, a gente não viu nada, né? Mas um pouco antes da pandemia, um pouco antes de termos a pandemia ali, houve ali a entrada em vigor do marco legal do saneamento básico. Gravei, inclusive, uma aula com aulas completas sobre esse marco legal agora para o concurso do IBAMA e do CMBio. E foi a primeira vez que eu li ela toda, estudei ela toda, assim, e vi que tinha muita coisa legal. Só que é interessante a gente falar que nessa época que estava prestes ali a entrar em vigor, você via os agentes do mercado, e notadamente a XP, os bancos que atuam, as corretoras, né? As corretoras que atuam ali nas bolsas internacionais, fazendo análise do impacto desse marco legal na economia.
Então você não via só os juristas urbanísticos ambientais comentando os impactos, você via ali essas pessoas que trabalham no dia a dia das bolsas de valores analisando isso. A importância de um marco legal que traz a questão de saneamento, melhorar saneamento, vai melhorar investimento nas cidades, tornar um ambiente mais propício para investimentos, risco Brasil e tudo mais. Então, dentro dessa perspectiva, a governança interfederativa, proporcionando saneamento básico, claro, está totalmente relacionado à qualidade de vida, mas essa perspectiva também, como ela vai ocorrer na efetivação de políticas públicas dentro desse conceito que tu explicaste para a gente de governança interfederativa, Val? Olha, aí a gente vai ter um conflito, falaste bem essa questão da política nacional do saneamento básico, porque a própria política nacional ela prevê a possibilidade de arranjos interfederativos, tá, para a gestão do sistema de saneamento. Pensando, aí a gente tem, não existe jantar de graça, eu costumo dizer isso, pensando no quê? Na amplitude da quantidade de mercado, de pessoas atendidas, para que fique mais atrativo para o mercado. Legítimo, justo, perfeito. Tá? Agora, mas antes tá, do setor econômico tomar conta do sistema, a gente tem alguns cuidados que isso tem que ser tratado de várias mãos. Por quê? Porque a gente precisa, tratar da racionalidade do uso do recurso hídrico. Tá? 2, porque o saneamento ele não é só água, ele também é esgoto. Então, como é que vai se dar o tratamento e a forma como se vai dar para não prejudicar o recurso hídrico? Então, e o que é que nós queremos para daqui a 5, 10, 20, 30 anos? Isso passa por uma coisa simples da governança: planejamento. A qualidade da água, a qualidade do serviço, ele também passa por o quê? Por monitoramento. Tá? Então, esses dois elementos, eles são nada mais do que instrumentos da governança. Então, é necessário que os entes federativos que, porventura, estejam impactados diretamente por essa rede, seja abastecimento de água, seja de esgoto e também de resíduo, porque resíduo também é política de saneamento, não esquecendo isso, eles em si passem a discutir ou tratar e definam o que é que quer para aquela região, de fato. Como vai ser tratado? Quais são os objetivos? Quem vai ser atendido? Qual vai ser o valor do metro cúbico? Como é que vai se dar a expansão? Até onde vai se dar a expansão? O manancial, ele tá de acordo? Ele vai dar conta? Vai ser preciso intervenções nesse manancial? Qual é o tamanho da proteção deste manancial? Onde vai ser feita a captação? Eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo que em Belém é uma coisa característica, tá? Para ter uma ideia, nós temos um manancial que ele é um conjunto de lagos, para quem não conhece Belém, mas é um conjunto de lagos que fica na fronteira de 3 municípios. Esse conjunto de lagos ele fica na fronteira de Belém, Ananindeua e Marituba, um do lado do outro. Água Preta e Bolônia, tá falando, né? Água Preta e Bolônia. Este mesmo manancial, ele não é, por si só, quem abastece a cidade. Quem abastece a cidade é o Rio Guamá. Como? O Rio Guamá, é captado a água do Rio Guamá e ele faz a reposição da água desses lagos. E o sistema de tratamento, ele capta desses lagos. Tá? Só que esse sistema de captação do Rio Guamá para jogar para esses lagos, que era como se fosse duas compostas, tira de um e vai fazendo a reposição, né? O aterro sanitário, que está inclusive sobrecarregado, que já ultrapassou todos os possíveis índices de utilização, já não dá mais conta, ele já está prejudicando inclusive as águas do Rio Guamá. E esse chorume, esse produto que está poluindo, ele está poluindo justamente o rio da onde se capta a água para o nosso sistema de abastecimento. Isso é uma realidade só nossa? Não. Isso é uma realidade gravíssima para uma grande quantidade de cidades. Entendendo que nós estamos
num local em que a água doce ela é em abundância. Agora, tu imaginas em locais em que a água doce, a água doce, né? Potável depois do tratamento, a água doce, ela é restrita, né? Então, acaba que o problema fica cada vez maior. Então, precisa desse diálogo interfederativo justamente porque, por exemplo, cada área definida pelas cidades, das suas atividades econômicas, ela tem que ser pensada, principalmente em áreas fronteiriças, como aglomerações urbanas ou regiões metropolitanas, elas têm que ser pensadas de forma sistêmica. Ou, peraí, aqui eu vou poder ter uma indústria química, um ramo petroquímico. A gente sabe que aquele setor petroquímico tem muitos dejetos químicos, afeta mananciais e tudo mais. Mas, espera aí, eu não posso botar aqui nesta cidade, nesta área, porque vai afetar diretamente o quê? O manancial de água que justamente faz a captação para toda a área. Ah, tem que ir para o outro lado. Aí tu chega lá no outro lado da cidade, vamos dizer, no setor norte, tu já pode afetar algum lençol freático que seja importante aí, ou algum manancial subterrâneo que seja importante para o abastecimento de um outro setor da cidade. Então, isso daí, o empreendedor não sabe. Ele não sabe. Não sabe porque isso é uma informação que o poder público detém. Então, se não tiver o poder público, o empreendedor e a sociedade civil dizendo se está sofrendo ou não os impactos, se aquilo é necessário ou não, não adianta que nem a política de saneamento vai dar certo, nem a política de resíduos sólidos vai dar certo, nem o empreendedor vai conseguir qualidade no empreendimento dele. Show de bola, Valber. Cara, você é demais. Isso que é legal. Recentemente eu tenho conversado, nos trouxe mais aqui, né? O Thales, a Indara, que são atuantes aqui na Amazônia, né? Que são advogados que são atuantes basicamente muito na questão de formulação de políticas públicas, assim como tu és, né? E é interessante a gente olhar esse lado fora um pouco do contencioso, né? Como é formada a política pública, como a atuação do advogado nesse aspecto. Valber, eu queria que, dentro desse aspecto, nem vou formular uma pergunta muito específica, eu queria que tu trabalhasse a questão da habitação. Habitação. Bem, habitação, e aí eu tenho que fazer uma reflexão com vocês, a lei do REURB, tá? Que trouxe O REURB é um tema que bomba, que a gente tem. Cara, eu topo fazer um REURB. Com o Roberto. Eu vou fazer um para ti só de REURB. REURB na Amazônia seria legal. Aqui os episódios com o Roberto, que é uma referência em REURB em Florianópolis, na região sul, sudeste, assim, cara, bomba aqui. Recentemente o Advan gravou um vídeo, não exatamente sobre REURB, mas sobre parcelamento do solo. Tá bombando, então a trabalhar a questão de REURB na Amazônia seria legal, e tu que tem esse entendimento, seria legal, já fica aqui o convite, né, e já fica aqui o nosso compromisso de gravar um vídeo sobre REURB aqui na região amazônica, que é muito específico, né? Então, muito específico. Trabalhar, então assim, voltando, desculpa te interromper, né, porque, enfim, se você quer saber um pouco mais sobre REURB, terminando esse vídeo, ó, os links estão aqui embaixo, então vai lá na playlist, né? Vai lá na playlist REURB, tá? Tem uns vídeos sobre REURB aqui. Você vai entender o que é REURB, que o Valber vai falar agora. Beleza, Valber, desculpa te interromper, amigo. Não, tranquilo, fica à vontade. Primeiro, vamos falar da habitação enquanto os projetos institucionais e habitação, a regularização dos assentamentos, tá? Primeiro, com relação aos projetos habitacionais. Tá legal esse cronograma que tu fizeste, Thiago, só para deixar bem claro, porque uma coisa encadeia na outra, e por fim, a gente vai pegar a mobilidade e o transporte como esse vetor de crescimento para isso tudo. Acaba sendo assim que se trata. Que olha lá, quando a gente fala de habitação, a gente está falando de uso e ocupação do solo. Tá? E na Amazônia tem uma característica mais específica, que as nossas porções de terra firme apropriadas para habitação, elas são bem mais restritas do que em outras cidades, porque a gente tem muita área de alagamento que elas não são aptas para isso. E para elas serem, elas vão passar por um processo de transformação e implementação de macrodrenagens, que é um sistema extremamente caro, mas que é necessário
para dar o mínimo de qualidade aí e com relação, inclusive, ao saneamento da cidade. Evitar enchentes, evitar uma série de outras consequências climáticas. Bem, com a questão da habitação, a gente acaba tendo uma ocupação, seja ela estimulada através dos programas habitacionais, ou seja ela espontânea. Já diminuiu um pouco mais as ocupações espontâneas, mas na década de 80, sobretudo aqui na Amazônia, elas foram extremamente constantes, uma vez que houve um aumento da população da nossa para vocês terem uma ideia, na década de 60, 70, Belém, a região metropolitana de Belém tinha 400 mil habitantes, tá? A gente tem o quê? 50 anos depois, mais do que triplicou isso. Né? Hoje a gente está em média aí, a gente está beirando aí uns 1 milhão e 600 mil habitantes. Então, isso pelos censos oficiais, né? Isso oficiais, isso é bem mais. 2 milhões, né? Bem mais de 2 milhões. Estou sendo pelos censos oficiais, que o último é de 2020, né? A gente está em 22. Creio que seja, eu não vou te dar essa informação com a acurácia necessária. Mas não tenho, mas é mais ou menos isso. Mas eles estão atualizando agora, a gente vai saber que em 2022 eles estão na rua para fazer o censo. Pois então, isso acabou tendo uma ocupação desordenada do espaço. Extremamente desordenada. E as ocupações ordenadas, em decorrência do valor da terra ter sido extremamente alto, eles têm ficado cada vez mais distantes. E nesse que está cada vez mais distante, eles ficam nos limites das áreas rurais ou das áreas que ainda tem fronteira direto não com o rural, que no nosso caso aqui já é com a área de vegetação, de mata, muitas vezes até em áreas de APP, como é o caso de alguns distritos aqui. Então, qual é o grande problema disso? O grande problema é que, quando eles são espontâneos, que são essas ocupações espontâneas, a gente não tem sistema de tratamento de água, muito menos de tratamento de esgoto, e também não tem sistema de abastecimento. Então, a tendência e a lógica é que isso traga cada vez mais poluentes e poluem cada vez mais o meio ambiente. Tá? E, assim, isso que é produzido aqui vai irradiar aí em quilômetros e quilômetros mata dentro. Deixe isso bem claro. 2, os que foram estimulados pelas políticas têm um porém. Esses prédios, esses assentamentos como Minha Casa Minha Vida e tudo mais, eles têm sistemas de tratamento de esgoto, tá? Que são entregues para aquelas populações. Só que isso tem um tempo de validade. E depois, quem é que vai cuidar desses sistemas de tratamento para que o despejo no meio ambiente seja efetivamente tratado? Já que são populações de baixa renda e o custo é extremamente alto. É a municipalidade, a prefeitura, é o governo do estado que fez, é a Caixa Econômica que financiou, é a empresa que deixou seguro. Olha o problema que ficou para os municípios. Como é que eu vou solucionar isso? Eu preciso da governança federativa. Eu preciso trazer todos os agentes que participaram desse processo de habitação, seja o estimulado, seja o espontâneo. O espontâneo é pior, porque o Estado foi omisso no sentido de permitir um assentamento adequado com os devidos cuidados de tratamento de água e esgoto. Por outro lado, tu tem um ônus em que foi financiado pelo governo federal através da Caixa Econômica Federal, foi disponibilizado um aparato de infraestrutura, muitas vezes pelo governo do estado, mas o município vai ter que assumir um ônus que não tem condições, muitas vezes, de assumir. Então, como é que vai solucionar isso? Quem que vai ficar com esse problema? E muitas vezes essas populações são populações da capital que precisaram se deslocar porque o valor de mercado da terra ficou muito alto, e ela vai para as periferias. Então, a gente tem aquele velho sistema de pêndulo, e aí entra o setor de transporte. Legal. Então, assim, vamos engatilhar aqui o setor de transporte, né? Que é importante, a gente já vai partindo aqui um pouco para o nosso final, que a gente já passou de 1 hora e, cara, tá demais essa conversa. Assim, você que já está acompanhando nosso podcast, então
Você percebe aí que a gente conversa de tudo aqui, tem diversos assuntos, desde o contencioso até a questão de formulação de políticas públicas, e é interessante a gente debater essa perspectiva, porque isso tudo que o Valber falou, tem uma norma que a gente falou pouco aqui, que é o Estatuto da Cidade. Né? O Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001, e lá no Estatuto da Cidade, ele vai falar o seguinte, ó, ele vai dar no artigo 39, né, vai dizer que as cidades, né, a própria Constituição, não vou nem pegar só agora o Estatuto da Cidade, mas a Constituição do artigo 82 vai dizer que cidades com mais de 20 mil habitantes precisam ter o plano diretor. Aí, o artigo 39 e seguintes, né, salvo engano, acho que o artigo 40, né, artigo 40 do 40 ou 41, agora eu não vou lembrar, ou se é o próprio 39, eu não vou lembrar aqui, lá da 10.257 de 2001, vai falar ali que não é só, vai ampliar o rol constitucional, não é só as cidades com mais de 20 mil habitantes, que tenham mais de 20 mil habitantes, que vão ter que ter plano diretor. Vários, vai ter um rol maior ali, né? E agora, se você for lá, tá? E aí é exatamente isso, o artigo 41, parágrafo 2º da Lei 10.257 de 2001, vai dizer pra gente que para cidades com mais de 500 mil habitantes, ela também, além do plano diretor, tem que ter um plano de mobilidade urbana, um plano de transporte, um plano de mobilidade urbana, né? Obrigatoriamente tem que ter um plano de mobilidade urbana. Ou seja, já prevê que uma cidade que tem mais de 500 mil habitantes, isso né, antigamente, hoje uma cidade com 10 mil habitantes já tem um trânsito muito efetivo, mas assim, não é só o trânsito em si, mas a economia gira com mobilidade. A vida gira com mobilidade, né? Tanto a gente viu aqui com a questão da pandemia, né? Mesmo com os aplicativos e toda a economia ocorrendo em questão virtual, a paralisação a perspectiva da necessidade, né? Enfim, se foi proporcional ou não, isso não é uma discussão nossa. Mas quando foi imposto ali que a mobilidade ficaria restrita por questões sanitárias, questões de saúde e salvaguarda da vida, a gente viu que a economia parou, né? Então, por mais que haja toda essa questão, né, da economia correndo na internet, a gente vê que tudo depende da mobilidade. Porque se você vai comprar alguma coisa, tem um entregador. Se você vai pedir alguma coisa, tem um entregador. Pouquíssimas coisas são relações que ocorrem unicamente em meio virtual. Então, ou seja, mesmo meio virtual precisa que haja mobilidade, planejamento de mobilidade e tudo mais. Né? A gente vai pegar os iFoods da vida, ali o entregador, ele tá correndo para cima e para baixo, aumentou o número de acidentes de trânsito, não só por a questão ali de problemas em relação ao aplicativo e tudo mais, mas questão também de problemas com questão de mobilidade urbana, trânsito e tudo mais. E por que eu pergunto isso? Mais uma vez eu trago a perspectiva ali, né? Tu és advogado do Sindicato dos Rodoviários, né? Dos rodoviários. E eu vejo no teu dia a dia que tu enfrentas essas questões lá com eles, a questão para que eles sejam atores ativos e sejam ouvidos dentro da formulação de políticas públicas de política urbana, afinal de contas, são eles, na verdade, os principais atores da questão da política de trânsito, né? De trânsito e mobilidade do cidadão, né? Do cidadão, porque a maioria utiliza o transporte urbano. Então, dentro dessa premissa ali, falando sobre essa necessidade que é prevista pelo próprio Estatuto da Cidade, que eu preciso ter plano de mobilidade urbana, né? Um plano que envolva a questão do transporte, mobilidade e movimentação das pessoas. Como essa questão de governança interfederativa, os desafios que a gente conversou lá no início, urbanísticos, ambientais, envolvem essa noção ali de política pública de transporte, como é que ela vai interferir? Aí por isso que tu fala desse gancho ali que a gente concatenou, né? Ali na perspectiva de resíduo sólido, saneamento, habitação, né? Que o transporte, em final de contas, é da onde eu saio da minha casa, vou para outro local, nesse caminho gerei resíduo, nesse caminho ali a questão de saneamento é muito importante, nesse caminho ali de saber onde eu estou morando, se tem transporte público, se não tem, se chega até lá ou a coleta do resíduo, né? Se tem metrô, se tem ônibus, se o Uber entra. Então, dentro dessa premissa ali, como é que tu pode falar pra gente dessa importância ali, essa superação de desafios e como eu vejo, eu acredito que seja a tua visão também, a questão do transporte é um fiel da balança dentro dessa perspectiva. Não transporte, né? É um conceito maior, mobilidade, é um fiel dessa balança. Tiago, assim, antes de mais nada, eu queria só fazer uma complementação. Tu falaste do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade ele prevê também o que nós chamamos de PDUI, tá? Que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que é o quê? Que é aquelas cidades limites
com outras cidades ou em regiões metropolitanas ou aglomerados urbanos, eles têm que fazer um plano de desenvolvimento urbano integrado, ou seja, tem que chamar as demais e fazer esse plano integrado. Isso seria, em tese, uma ferramenta para se iniciar uma discussão de governança interfederativa. Só que, na prática, isso não vem ocorrendo. Cada um cuida do seu quinhão e bora empurrando para ver se o negócio resolve. Em resumo, é isso. Óbvio que existem algumas cidades no país em que o plano de desenvolvimento urbano integrado foi feito e foi a base para a constituição, e eu vou utilizar a política de transporte como exemplo, a constituição de uma política de transporte que possivelmente funcione. Eu vou citar alguns exemplos, por exemplo, Belo Horizonte tem PDU formado e tem um sistema metropolitano de transportes, com a participação de todos os agentes. Aí eu não vou entrar no mérito se é democrático, se não é democrático, mas existe um sistema de governança no transporte lá. Fortaleza também tem um PDUI estabelecido, e quando eu falo de PDUI, eu estou falando não só de mobilidade, eu estou falando de todas aquelas funções públicas que afetam todos os entes federativos naquele raio de atuação. Tá? Mas, voltando à questão da mobilidade, porque o principal fator, e isso que me chama muito atenção e que me dá até um carinho muito grande de tratar essa matéria a partir da perspectiva do trabalhador rodoviário, é porque o trabalhador rodoviário ele é um agente da mobilidade e ele também é um agente que utiliza a mobilidade. Tá? E é um agente que vive a cidade, a metrópole. Por quê? Apesar de alguns terem veículos, mas a grande maioria, os seus familiares, utiliza o transporte público. E diferente, vamos voltar para o início da nossa conversa. Lembra que eu disse para ti que o nosso maior problema não era nem o empreendedor, nem o poder público, mas era o cidadão que deveria ter consciência? Para nós brasileiros, usar transporte público é significado de queda de padrão social. Exato. Infelizmente, para nós brasileiros. O cara pega o ônibus por uma necessidade que seja, o cara fica escondidinho ali para não me ver ali, porque senão acham que eu estou quebrado. O cara pensa. Quando tu falas que, por exemplo, eu gosto de ver tu falar... É uma pena, né? É uma pena. Isso é um contrassenso, na verdade, né? Quando tem um bilionário brasileiro, que o nome dele é Luiz Barsi. Ele é um dos maiores investidores. O CPF é um dos maiores investidores por CPF do mundo, o Luiz Barsi. E quando ele diz que ele sai da casa dele para o escritório dele de metrô, cara, eu acho isso um exemplo de um cara que é milionário. Por quê? Porque ele está economizando o dinheiro dele e fazendo uso do transporte que é público, que ele paga por isso. E todo mundo paga por isso. E essa falta de consciência que é necessário que a gente tenha. E assim a gente tem que pensar o transporte público. A gente tem que entender que quanto mais a gente investir no transporte público, transporte de massa, menos necessidade a gente vai ter de gastar com seguro de carro mais caro, gasolina, vai menos poluir. Então, veja só o quanto a mobilidade tem conexão com cidade sustentável, com meio ambiente preservado, com economia, com redução de consumismo, enfim, uma série de coisas. Tá? Por quê? Porque tu vai poder dar uma maior qualidade de vida para a população, porque não adianta o cara dizer que mesmo que tu estiveres numa Mercedes série Z de 10 milhões de dólares, mas o cara não fica confortável dentro de um engarrafamento durante 1 hora, amigo. Isso não existe em lugar nenhum. O cara é louco, só pode ser. Entendeu? Lógico, eu não vou dizer que ele vai pegar um metrô no outro dia, não é isso, ou um ônibus no outro dia. Mas o que eu quero dizer é que quanto melhor a gente der qualidade para o transporte urbano, a gente transporta mais pessoas, a gente não... nosso tempo é dinheiro. Todo mundo sabe disso. Então, cada tempo que a gente fica parado no trânsito é menos tempo que as pessoas estão desenvolvendo suas atividades econômicas e desenvolvendo seus recursos que são necessários para a sua sobrevivência. Então, veja o quanto é nevrálgico o transporte. E quando o transporte público não funciona, a cidade para por completo.
E aí a gente vai tratar de outros assuntos, como reduz a emissão de gases poluentes, os resíduos, pneu, óleo diesel colocado na pista, gasolina, as próprias mecânicas do carro, aquele tanto de dejeto, bateria, ou seja, tu tens uma rede de coisas com o transporte público resolvido. Não que eu vou dizer que o cara não vai deixar de usar carro, mas ele vai usar carro para passear, para viajar, e não para o dia a dia ali, utilizando o transporte. Então, a nossa regra é o transporte individual. E assim, a necessidade do transporte, de discutir a mobilidade a partir do transporte coletivo, é tu ter mais espaço, porque como é que tu queres ter mais espaço para bicicleta se tu precisa cada dia mais de espaço para carro? Então, quando a gente aumenta a possibilidade de construção, e daqui a pouco tu não vai ter mais espaço para nada, porque tu tem que ter espaço. Olha só o que é a lógica da ocupação do solo. Quando eu digo que a gente está falando de natureza no meio urbano, é porque a gente está falando de uso do solo, da terra, daquilo que a gente pisa. A gente não está no ar, a gente não está flutuando. Ninguém é Jetsons aqui para estar andando de carro flutuante aí para cima e para baixo. Significa dizer o quê? Que, eu ia falar, para quem é mais novo, os Jetsons era um desenho que a gente assistia em que era futurista, era assim, as pessoas moravam em arranha-céus e os carros eram aeronavezinhas que iam, né? Deu momento de nostalgia agora. Era os antagonistas dos Flintstones, né, na Hanna-Barbera. Isso é verdade. E os Jetsons. Assim, isso aí mesmo. Tem até um episódio que faz um crossover, né, que os dois se encontram. Acho que tem na internet, é engraçado. Bacana. Então, para os mais novos, os Jetsons. Bem, mas se procurar no YouTube, é bacana o desenho. Voltando, nós temos o recurso ambiental mais precioso no meio urbano são dois, amigos. Recursos hídricos e solo. E para a gente manter esses recursos e saber tratar esses recursos, não adianta. Nós precisamos tratar desses setores que são funções públicas de interesse comum. E a mobilidade, acima de tudo, é um dos caminhos para a gente começar a ter folga para esse recurso natural. Porque quando tu reduz a necessidade de estar abrindo mais estradas, mais vias, mais para transportar as pessoas, são áreas do solo urbano que tu podes utilizar para ciclovias, para passeios públicos de caminhada, para áreas de preservação, para ambientes para parques públicos, para praças públicas, enfim. Ou até, quem sabe, para áreas de comercialização para empreendimentos comerciais, para empreendimentos econômicos, para o empreendedor de um modo geral. Muito interessante. Que uma perspectiva assim, bem delimitada que a gente pode ter, né? Então, assim, às vezes a pessoa pergunta assim, mas se eu reduzir a utilização de carros e motos, eu vou quebrar um setor que gera mais empregos. Aí, certa vez, eu vi um especialista falando o seguinte, não, essa demanda desenfreada que só aumenta de carros e motos, na verdade, isso que colapsa essas empresas, essas fábricas e tudo mais, porque eu não consigo entregar, então eu preciso de mais fábrica, e eu não tenho capital para ter uma fábrica, então eu preciso de mais incentivos que o governo me subsidie para que eu possa entregar aquilo que está sendo necessário, porque ele não entrega a questão ali do transporte público, ordenamento de mobilidade, e eu preciso colocar mais desses produtos no mercado para suprir uma demanda. Então, a partir desse momento, eu não consigo entregar dentro da minha própria capacidade. Se eu não consigo entregar dentro da minha própria capacidade, preciso de subsídio, reduz a minha margem de lucro e eu não consigo ter peça de reposição. Então, tive agora na pandemia que faltava um chip, né? Então, assim, por causa de um chip, não tinha carro para sair, aumentou o fluxo, o preço do carro usado foi lá para cima. Então, e aí, mas isso é ótimo para o vendedor de carro usado? Não, os carros ficaram parados, porque como eu vou comprar um carro usado com preço que antigamente era de carro zero, né? Você vê aí todas essas noções que se você tivesse uma política de mobilidade, espaço para ser utilizado, um transporte público, você teria um mercado sustentável, não digo nem sustentável no sentido ambiental, né, que também é um conceito que a gente fala sustentabilidade, a gente acha que é só ambiental, mas um mercado automobilístico sustentabilidade econômica.
exatamente, sustentável, saudável, porque ele entregaria dentro da sua capacidade, dentro da sua qualidade, dentro de um preço que não ficaria dependente de subsídios para aumentar a capacidade produtiva, empregando mais gente. Então, porque se eu vou empregar mais gente, eu vou ter que recolher, eu vou pagar mais imposto, então eu preciso olhar, então eu vou fazer essa fábrica, eu preciso de uma área subsidiada, eu preciso que eu não pague imposto por tantos anos. Então, isso, de fato, às vezes fica falando, porque as empresas e tudo mais estão querendo se aproveitar. Não, é porque a gente acha que eles têm muito dinheiro e não é bem assim. Então, eles vão precisar de subsídio para poder entregar uma necessidade que surge a partir de uma falta, que é a falta de um contexto coerente, da falta de um contexto adequado de mobilidade urbana. Então, essa tua fala é muito importante, Valber. E aí a gente vai para um outro ponto, meu amigo, tá? Já para a gente finalizar aqui, a gente já, enfim, como já são, agora, que no dia que a gente grava, né, dia 30/6 de 2022, para quem tá, não sei quantas pessoas estão nos ouvindo, são 21h40 no horário de Brasília, né? Então a gente já tá quase 10 da noite aqui de uma quinta-feira, amanhã cedo. Eu acordo 4h30 da manhã, tu sabe, né? Então, Eu também acordo por aí. E ali, eu já me acostumei. Na minha adolescência eu não gostava de acordar cedo, agora 4h30 da manhã, às vezes eu não quero, quando eu, olho aberto ali. E às vezes eu fui dormir à noite. Então, assim, até um dia desse no Instagram, saindo um pouco do nosso foco, um negócio engraçado, até no dia do Instagram, né, eu compartilhei a minha rotina, e ali veio uma médica do sono, não sei de onde, falar, você não vai aguentar muito tempo nesse ritmo. Aí eu falei, putz, pior que ela tá certa. Mas assim, de fato, eu tenho tentado dormir um pouco mais cedo. Então, dentro dessa premissa, amigão, eu queria que tu trouxesse pra gente, né, as oportunidades, porque essa é sempre a pergunta clássica, a gente sempre termina aqui com duas perguntas, né? A primeira é, quais são as oportunidades para o advogado que quer atuar nessa área ali, da área urbanística contigo, e assim, não só na parte de formulação de políticas públicas, mas quais são as oportunidades, por exemplo, no contencioso, quais são os focos que eu posso ter, o que eu preciso estudar, os caminhos que eu preciso trilhar, seguir, porque, assim, a área ambiental é uma área extremamente carente, a gente sabe disso, mas a área ambiental urbanística especialmente, né? Especialmente, tá? Até por causa das questões necessariamente de simbiose com o direito municipal, que não necessariamente é direito urbanístico, a gente não vai entrar nessa diferenciação. Procura aí no Google a diferença entre direito municipal e direito urbanístico. Direito tributário, estudar constitucional, pacto federativo, tudo mais. Mas quais são as oportunidades? Como é que eu posso fazer, já que eu quero atuar na área do direito ambiental urbanístico, Valber? Olha, Thiago, tem diversas oportunidades. Falando primeiro, no âmbito da consultoria, diversos empreendedores precisam dessa assessoria sobre o âmbito urbanístico ambiental, porque não, pelo fato deles ser uma atividade poluidora, ou necessariamente, ou que gere algum impacto, necessariamente ela vai ter que trilhar ali os caminhos dos licenciamentos ambientais, todas as licenças. Só que, além disso, nós temos as licenças urbanísticas, em que a lei de uso e ocupação do solo, o próprio plano diretor urbano, o Código de Postura do município, enfim, são legislações que o advogado que está querendo atuar nesta área tem que se apropriar dessas informações e muitas vezes tem uma dificuldade com acesso, tem algumas portarias, resoluções, decretos da prefeitura normatizando, regulamentando algum desses instrumentos. Então tem que estar bem atento para isso, e o que tem é uma demanda imensa com relação a essas atividades, até porque nós temos muitas vezes desconhecimento dos próprios profissionais das prefeituras, dependendo de qual seja a capacidade da sua prefeitura, e aí é um outro nicho que pode trabalhar, né, no próprio consultivo a essas prefeituras. Com relação à questão fundiária, nós temos aí regularizações fundiárias, nós falamos de RUB muito rapidamente, e grande parte das cidades, grande maioria das cidades, tem dificuldade de regularização fundiária, e regularização fundiária é uso e ocupação do solo, é regularização de áreas de assentamento, de interesse social, às vezes aqueles que têm a posse, mas não têm a propriedade, enfim, essa é uma área de atuação que tem pouquíssima gente atuando, ainda mais
com a nova lei do REURB, ela fica bem mais tendo necessidade de profissionais nessa área. Eu me arvoro em dizer também que o próprio direito imobiliário, na minha opinião, não deveria ter direito imobiliário divergente do direito urbanístico ambiental, porque o imobiliário acaba sendo um subproduto do urbanístico ambiental, porque tu não tem como falar de documentação, tu não tem como falar se tu não tiver devidamente regulamentado através dos dispositivos urbanístico ambiental, porque o prédio se constrói em cima de uma área, de um solo, e tudo aquilo que ele vai botar as pessoas ali para habitar vai ter um reflexo direto com o meio ambiente, e muitas vezes em algumas cidades o empreendimento só é aprovado depois do cumprimento de algumas medidas para sua autorização. A própria conexão, tem cidades que têm carência de esgoto, e aí muitas vezes o próprio empreendedor é obrigado a fazer a extensão até o próximo sistema, até o sistema mais próximo, então acaba rasgando ruas e ruas, enfim. A atuação com as construtoras, com as atividades de comum, e não só isso, como também agora com o REURB, com as entidades populares, tá? Buscando aí, através do REURB-S, a qualificação a regularização fundiária dessas áreas aí necessitadas. No setor de outros setores, como... Não, o seguinte, só para a gente não também não deixar a pessoa que não assistiu o vídeo sobre REURB aqui no nosso podcast, tá assistindo o teu primeiro ali, não pegou ainda lá os 2 podcasts específicos sobre REURB. O que significa essa sigla REURB e o que seria o REURB-S? Rapidinho, não precisa adentrar no REURB, só explica rapidinho aí. REURB significa regularização fundiária urbana. Tá? REURB-S é um tipo de REURB, né? É uma política pública, tá? Que visa regularizar todos aqueles assentamentos que foram feitos de forma indevida, tá? E o REURB-S são aqueles assentamentos em que tem interesse social, ou seja, são geralmente assentamentos com populações de baixa renda, com populações que não têm condições de pagar os profissionais decorrentes disso. E aí há o requerimento junto à prefeitura, só que para isso precisa de um profissional. O cara não sabe disso se não tiver um profissional. Muitas vezes tem prefeitura que nem sabe atuar com REURB, né? Então precisa de profissional nessa área. Tem o REURB-E, que é o REURB de caráter econômico, particular, já tem uma área, fez um loteamento irregular e quer regularizar para poder comercializar lá na frente, documentar, fazer um outro empreendimento, aí ele solicita essa regularização junto ao município. E por que o urbanístico ambiental? Porque, né, no bojo dessa regularização vai ter a etapa da análise dos impactos ambientais, da regularização ambiental, se houver, se tiver alguma tipo de esgotamento, ausência de esgotamento sanitário, ausência de esgotamento de abastecimento de água, enfim. E, além disso, a própria regularização do terreno em si da propriedade. Eu acho que eu fiz entender. Show de bola, amigo. Então, assim, tem todos os campos. E tudo isso aí gera conflito. Antes do REURB-E, por exemplo, ser solicitado, esse empreendedor aí que loteou já foi autuado, porque eu falo isso porque a gente está atuando, eu estou atuando nesse contencioso, defendendo, né, uma pessoa que fez um empreendedor extremamente honesto e tudo mais, mas enfim, são práticas. E o que acontece? Já foi autuado pela Secretaria de Meio Ambiente, pela Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Habitação, né? Enfim, no nosso caso não, mas pode ter o caso ali de ação civil pública, e se for ali considerado um loteamento ilegal, pode ser caracterizado como tipo penal. Então, ali, só nessa questão aí, da questão aí do REURB, da regulação fundiária, já tem um caminho. Mas, por exemplo, você tem ali perspectivas, como o Valber falou ali, que envolvendo a questão dos resíduos sólidos, a empresa ali que vai buscar se adequar à questão dos resíduos sólidos foi autuada, né? Então ela vai participar ali, vai ter que participar da formulação da política pública, mas ela foi autuada, tem que se defender ali, então tem um caminho enorme, né, Valber? As cooperativas de coleta de resíduos também são umas que têm necessidade absoluta de acompanhamento jurídico. Tá? Muitas vezes tem dificuldade do trato com a própria municipalidade para os contratos de prestação de serviço. E é muito, muito carente nesse sentido.
E uma coisa que é determinante, e aí eu digo para vocês, por Boa ser um parte cara... delas, né, parece que às vezes as pessoas, assim, até por uma questão, assim, de falta de conhecimento, fala assim, cooperativas de catadores ou cooperativas Catadores. de reciclagem. A Não, pessoa acha assim o seguinte, não tem recurso para me pagar. Tem, e muito. tem sim. Tem sim. Tem Eles são remunerados por tonelada do resíduo, muitas vezes recolhido e às vezes beneficiado. Porque dali eles vendem para uma recicladora. Então, existe toda uma cadeia. Agora, o que precisa é ter experiência e ter expertise para que isso possa acontecer e até auxiliar, entendendo, gente, que quem atua na área do urbano ambiental já é interdisciplinar por natureza, tá? E urbano ambiental é mais interdisciplinar ainda. Então, você tem que saber, tem que buscar, saber trabalhar em equipe, tu vai ter que ter o suporte aí, muitas vezes, do assistente social, do geógrafo, do arquiteto, do urbanista, do arquiteto urbanista, né, do engenheiro sanitarista, enfim, precisa ter esse suporte técnico, porque o advogado, infelizmente, não sabe tudo. Já tem uma imensidão de disciplinas aí para cuidar, ainda ter esses desafios, mas tem que estar disposto a enfrentar aí a interdisciplinaridade. Legal, Valber. E tem uma pergunta clássica aqui que é agora, conselho. Sabe aquele conselho ali de amigo, ali de parceiro? Então, qual o conselho que tu dás aí para o advogado que está iniciando, que está dando seus primeiros passos na área ambiental e na área de direito urbanístico? Então, assim, cara, olha, segue esse passo aqui, assim, já de uma forma mais empática, não tão técnica. Qual o conselho que você dá aí depois de já ter levado várias lambadas nessa vida como advogado? Estude e seja diligente. Ponto, curto e grosso. Estude e seja diligente, né? Top, Estude, exatamente. meu irmão, porque Entregue. tu tem que saber, o conhecimento é que faz a diferença. E diligência, tu tem que estar no pé, porque eu costumo dizer, quando eu dou aula, eu falo isso, olha, existe uma coisa no direito que é o princípio da inércia. Tá? O processo vai continuar parado lá enquanto não tiver uma força externa que faça ele se movimentar. É a mesma coisa. Então precisa essa força externa se movimentar. E esse quem é? É a mão do advogado. Tem que ser chato. Chato no bom sentido. Tem que ir lá, pedir, diligenciar, perturbar. Tem que ser Porque, olha, presente. tem que estar presente. Tem que estar presente. E outra coisa, tá? E eu dou uma dica para vocês assim que é de ouro. Que eu tenho isso como regra. Não só no direito urbano ambiental, tá, gente? Uma regra como vida. Nós temos que aprender a ter a competência de resolver nossos próprios problemas. A jurisdição, olha só, o papel do advogado, ele é essencial, porque ele é o único que tem a capacidade técnica de auxiliar na solução do problema do cliente ou do litígio. O juízo, ele é um serviço público de solução de conflitos. Isso não significa dizer que o advogado não esteja para solucionar o conflito. Então, se você tiver uma formação no sentido de buscar a conciliação, a gente consegue resolver as coisas tudo na conciliação. Inclusive administrativo, eu quero dizer isso para vocês, porque nós temos hoje instrumentos extrajudiciais que podem ajudar o empreendedor e ajudar principalmente a própria administração pública, que são o quê? Os termos de ajuste de conduta, que é um instrumento importante, sobretudo na política ambiental e na urbanística, tá? Que é como? Olha, eu me comprometo a fazer num determinado... E o termo de ajuste de conduta não é algo não é algo que é obrigatório. Muita gente, às vezes, fica preocupado com o TAC. Porque você dá um TAC... Amigo, o TAC ele é construído, tu assina se quiser. Então, o que tu tem que ter a capacidade? O advogado tem que ter a capacidade de convencimento, de apresentar para o Ministério Público, que é geralmente ou para o órgão ambiental, para o órgão fiscalizador, demonstrar que o teu cliente tem boa fé de resolver aquele problema e que ele só precisa de tempo ou de alguns ajustes ou de algumas condições para que isso se resolva. Tu evita a judicialização. A judicialização é ruim para todo mundo. Eu sou daquela bandeira, viu, Thiago, que o quanto menos tu for para o judiciário, melhor ainda. E a gente tem que ter essa maturidade, a gente tem que ter essa capacidade. E aí eu gosto muito de me mirar no sistema americano,
porque o sistema americano ele dá essa liberdade para o advogado absurda. O sistema americano, tu pode trazer as duas partes para dentro do teu escritório e formatar um acordo e submeter isso nem para submeter a homologação. Isso tem na nossa legislação brasileira. A gente não faz uso, muitas vezes, porque a gente ainda tem aquela formação do litígio, advogado brabão, que quer brigar, que quer... Não é assim, gente. E é assim, né? Eu já lecionei essa disciplina, né? E tu lecionas essa disciplina atualmente, né? Que são os métodos adequados de solução de conflitos. Solução de conflitos, E assim, até a própria terminologia utilizada, que hoje busca se mudar, né? Como ainda se fala em métodos alternativos de solução de conflitos. Isso é muito significativo, isso é muito simbólico. Ó. Alternativo é uma alternativa ao principal. Né? Então, é segundo plano. Não, são métodos adequados. É aquilo que é adequado e a judicialização que é a alternativa, que é segundo plano. Quando dá para resolver. Quando não tem mais jeito, aí vai para o judiciário. Negociação colaborativa, né? Que não é uma negociação do mercado competitiva, mas aquela negociação colaborativa junto aos atores, é muito importante essa competência que o advogado desenvolve. Eu concordo contigo. Principalmente no momento de formulação do TAC. Isso, que a tendência do Ministério Público é impor. Tereza, uma história que pode impor, só que aí tu tem que provar, não é chegar a dizer, não, ei, vamos provar, vamos produzir prova. Por isso que eu digo que a gente tem que ter, assim, porque quando o Ministério Público vem, o Ministério Público ele não é cientista, amigo, ele é operador de direito, da mesma forma que a gente. Então, se ele vem com um laudo dizendo que aquela atividade é extremamente poluidora e tal, tudo mais, a gente tem condição de produzir um estudo que possa minimamente botar em dúvida aquele laudo apresentado pelo Ministério Público. Que não é porque ele está trazendo que aquilo tem verdade absoluta. Bora botar na mesa, não, vamos ver aqui. Ou seja, a gente tem alternativas para fazer isso, só que para isso tu só vai saber essa possibilidade se tu estudar, tu te aprimorar, buscar conhecimento, procurar saber quais são as ciências de suporte para a tua atividade profissional, porque senão não tem como avançar. Excelente, meu amigo. Então é isso, gente. Muito obrigado, Valber, pela tua Eu que agradeço a paciência por essas quase 2 horas aí de conversa. Muito obrigado, meu amigo, assim, por compartilhares um pouco desse teu conhecimento amplo na área aqui com a gente. Já ficou, né, o compromisso para a gente marcar mais à frente ali outro episódio sobre REURB na Amazônia. Tem uma playlist aqui só sobre REURB, né, e trazer um especialista na Amazônia para debater isso aqui, que enfim, é um campo abertíssimo de atuação, e a gente até vai conversar depois profissionalmente sobre essa questão desse campo aberto, essa parceria aí, mas... E inclusive o DAP tem servido para isso, né? Muita gente tem conseguido aí estabelecer parcerias e ter muita gente entrando em contato com os nossos convidados. Está sendo muito legal, porque aqui o advogado assiste a gente, mas o cliente está assistindo a gente, isso é legal, assim, a gente vai olhar as dúvidas, os comentários, tem dúvida, comprei isso aconteceu isso comigo, e a gente, assim, né, a gente tem que dar a resposta adequada dentro dos parâmetros estatutários. Então, geralmente a gente dá a resposta informativa e tudo mais. Mas isso é muito importante, a gente vê ali que um público que não era tanto o público que a gente esperava, que era do cliente e tudo mais, está assistindo a gente também. Então isso é muito legal, informar o cidadão, mostrar para o cidadão o direito dele, democratizar o direito ambiental e urbanístico e, poxa, muito obrigado aí por não ter disponibilizado aí para boa parte da tua noite, que eu sei que não é fácil aí para ti. O Valber é aquele tipo de cara que vive na correria, o Valber é aquela pessoa que a gente conversa andando, né? Conversa andando ali, né? Então, assim, teve um dia assim que a gente estava até conversando que pra gente poder ter uma conversa, eu não moro muito longe da faculdade, moro uns 4 quarteirões da faculdade que a gente trabalha. Então, pra gente poder conversar, o Valdir disse o seguinte: não, cara, eu vou pegar um táxi, eu vou andando contigo até a tua casa e pego um táxi lá na frente da tua casa ali, porque senão a gente não ia conseguir ficar parado ali, né? Conversando. Tinha que voltar logo, eu tinha uma peça, ele também tinha coisa pra fazer, então vamos andando até lá, eu pego um táxi aí na frente da tua casa. Então, assim, o Valber é uma correria. Então, cara, obrigado aí por essas 2 horas compartilhadas aqui com nossos inscritos e tudo mais. Dá o tchau aí pro pessoal, Valber. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Thiago, meu amigo do coração. Deus te abençoe. Deus abençoe o canal. Que corra tudo bem. Muito, muito, muito sucesso. Acho que isso é além desse papel aí de informar o cliente, eu acho que é um papel de utilidade pública, porque isso é um debate que tem que estar presente no nosso dia a dia, na mudança da consciência das pessoas, no entendimento de que a gente precisa deixar esse mundo aí melhor para os nossos filhinhos, para os nossos netos, enfim, para os amigos e para todo mundo. Isso aqui acaba, amigo. Isso aqui ainda não tem o Elon Musk está até tentando buscar uma casinha lá fora, mas ninguém tem todo esse dinheiro e não é tão bacana quanto aqui. Mas obrigado, gente. Valeu. Qualquer coisa, estamos sempre à disposição.
Um beijo grande no coração de cada um. Deus abençoe a todos. Valeu. Sabendo, né, que, né, o pessoal vai estar assistindo, né, um abraço especial aí para os nossos alunos e colegas da Escola Superior da Amazônia, Da Escola Superior da Amazônia, os meus mestres lá do PPG Dan, lá da UFPA, do NUMA, e todos os nossos amigos e colegas e companheiros. Legal. Obrigado. Valeu. Então aí, você que ainda não deixou seu like, deixe seu like aqui, tá? Deixe seu joinha, isso é muito importante para que a gente possa continuar crescendo junto ao algoritmo do YouTube. Se inscreva no canal se você não está inscrito, ainda não está inscrita, ativa o sininho, compartilha o link aqui desse vídeo, desse episódio do podcast para quem possa gerar valor. Se você está nos ouvindo aí em algum agregador de podcast, a mesma coisa, compartilha esse link, já te inscreve nesse podcast, já ativa aí a notificação do teu agregador para que você seja avisado sempre que tiver episódio novo, tá bom? Nós estamos aqui no episódio 42, então assim, olha, desde janeiro de 2022 até o meio de 2022 já foram mais de 40 episódios, é uma produção de conteúdo enorme, muito prazerosa, mas é trabalho, então aí vamos valorizar esse trabalho que é entregue aí de forma gratuita para você e como você pode nos ajudar, simplesmente dando seu like, compartilhando, aumentando esse fluxo de pessoas aqui no DAP, seja no YouTube, seja no seu agregador de podcast. Então é isso, gente, claro, conheça o IDAM, o Instituto de Direito Ambiental, o link está aqui embaixo, venha fazer parte desse mundo, desse universo de troca de informações e conhecimento de direito ambiental, em que não tem só advogados e juristas por um todo. Nós temos engenheiros, nós temos biólogos, nós temos, enfim, diversos profissionais, e é uma troca de conhecimento e uma série de benefícios muito legais. A gente tem ali, criou agora o site do IDAM, entre lá, conheça o site do IDAM, você vai ver ali que tem um sistema de jurisprudência ambiental específico para os inscritos, tá? Então venha para o IDAM. Você entrando agora, no ano de 2022, claro, falando ali, você vai ter ainda mais benefícios, algumas gratuidades, então não deixe de conhecer o IDAM. Gente, ó, beijo aqui meu e falo em nome do Advan e do Cláudio aqui que capitaneia esse projeto junto comigo. Forte abraço, gente!